Algo que as pessoas, né, na maioria das pessoas não percebem ou não têm este conhecimento, né, é que conforme as coisas vão ficando muito pequenas, elas começam a ficar estranhas. Né? A física, ela se comporta de forma esquisita quando a gente começa a diminuir, a entrar em processos cada vez menores. Eu me lembro que quando comecei essa caminhada de estudos de microeletrônica, lá na disciplina de física de semicondutores, aquilo era uma loucura. E o professor, ele já dizia depois, na outra disciplina, da disciplina de projetos, né, que a quantidade de regras de projeto, ela escalava sobremaneira quanto menor fosse o processo de litografia, justamente porque a gente começou lá com aquelas regras lambda, né, onde tudo era sempre igualzinho, tu fazia o downscaling e tu aplicava aquelas regras e seguia, né, mas conforme o negócio vai ficando cada vez menor, o semicondutor, ele não se comporta mais da forma clássica, ele começa a se comportar mais próximo da quântica, né, e isso cada vez fica mais pior. Exatamente, porque hoje em dia nós estamos chegando ao ponto hoje de fazer transistores comerciais com 7 ou 5 nanômetros. O próximo passo que se espera, já para o ano que vem, seria, ou daqui a 2 anos, é conseguir ter transistores com 3 nanômetros de largura. Já se pensa em 2 ou menos do que 2. O que acontece com esse tamanho de dispositivos? Eles estão chegando muito mais próximo do tamanho atômico. Então, um transistor que tem 1 micrômetro de largura, ele tem, vamos dizer, tem milhões de átomos ali dentro daquele espaço. Quando você começa a diminuir esse tamanho aí quase 1000 vezes, você já diminui muito o número de átomos que estão dentro daquele canal, o número de portadores que fazem aquele transistor funcionar, diminui bastante. Então, os efeitos não são mais, vamos dizer assim, eles não são mais divididos pela média de grandes números de átomos, eles estão muito mais próximos do nível atômico, como tu falasse. Então, sem falar naquilo que o Silvio já comentou, o processo de litografia é muito mais complicado. Usar a luz ultravioleta, comprimentos de onda muito, muito menores e tal. Os prédios que são usados para se fabricar têm que ser muito mais projetados para ter vibrações muito menores. Então, tudo isso afeta. O próprio comportamento dos transistores elétricos já é diferente daquilo que se espera em transistores maiores. Então, todas essas dificuldades acontecem. O cuidado, então, né, com a sala limpa, o tamanho das partículas passam a ser coisas gigantescas, né, próximo das estruturas que estão sendo criadas. Então, um fio de cabelo num processo de 350 nanômetros já é um problema, já acaba estragando alguns chips. Agora, num processo de 3 nanômetros, um fio de cabelo estraga talvez 25% de uma lâmpada, algo desse tipo, porque a gente tem muitos chips ali que vão ser afetados por partículas. E nós, as pessoas, né, durante o processo de fabricação, são geradores de partículas. Sim. Por isso que as fábricas novas têm muita automação, robôs que transportam os produtos sem o contato humano de um ponto ao outro, justamente para evitar essa geração de particulado interno. Sendo que o próprio robô, ele com o tempo gera próprias partículas por causa do seu desgaste mecânico, né? Mas aqui, o que eu ia comentar antes, né? Eu entrei rapidinho aqui no Google e perguntei para o Google qual é o tamanho de um átomo de silício. E aqui retornou 210 picômetros, né? Ou seja, em um processo de 3 nanômetros, a gente consegue colocar apenas 14 átomos de silício, um do lado do outro. Então, eu imagino o problema se faltar um átomo no processo, né? Faltou um átomo. O que vai acontecer com este transistor? O que vai acontecer com o yield desse wafer se tu tiver faltando um átomo num óxido, por exemplo, né? E aí a gente começa a ter os problemas de fabricação, e é por isso que eu acredito que tem cada vez demorado mais para eles conseguirem fazer o downscaling, né? A própria Intel tem tido bastante problemas com o downscaling, né? E a própria geometria, dos componentes, dos transistores também tem que mudar. Aquela geometria tradicional, CMOS, de fazer transistores planares, ela já está sendo abandonada para essas escalas. Já estão fazendo outras geometrias, usando 3 dimensões, né? Estruturas em 3D, porque a planar já não atende nesse nível de miniaturização. Né? E o fluxo eletrônico dentro, né? A indução que provoca a corrente que passa pelos caminhos dos transistores são tão pequenos
o fluxo ali, a indução acaba atrapalhando tudo. Então, essa conta tem que ser muito bem feita mesmo. Os projetos têm que ser muito bem pensados, senão os circuitos depois não funcionam. Sim, até uma coisa que eu me lembro, que eu achei muito interessante, eu tentei até procurar essa imagem nos meus materiais aqui, mas eu não encontrei. Queria mostrar pro pessoal, né? Uma coisa é a gente ver o desenho do chip ali no CAD. Ele é quadradinho, ele é bonitinho, né? Tem os ângulozinhos de 90 graus ali perfeitos, nos retângulos, tudo perfeitinho. Sim. Outra coisa Mas é o que sai lá no chip. essa aí é a arte, né, da corrosão, da fotolitografia, da deposição de metais, né? Tu não consegue fazer as estruturas quadradas, porque elas têm profundidade. Então, no desenho, a profundidade, a linha do CAD consegue fazer uma quina de 90 graus nos dois cantos, ou nos quatro cantos que ele está procurando. Agora, o processo físico-químico não consegue fazer isso. A luz não vai chegar da mesma maneira no topo e no poço. O processo de deposição de metal não vai conseguir fazer um quadrado no fundo, provavelmente vai ficar algo arredondado, e a litografia vai ficar algo trapezoidal, a corrosão também vai ficar algo trapezoidal. Então, esses são os problemas físicos, né, associados ao processo. Sim. E é por isso que tem que ter pessoas aí com conhecimento para poder interpretar tudo isso e fazer as correções adequadas. Não é uma atividade simples, não. É bem complicado, bem complexo. As próprias ferramentas EDA, né, elas já fazem uma extrapolação do que vai acontecer, né, na hora de fazer a litografia, e elas já fazem essa correção, né, elas já fazem uma compensação. Mas isso eu imagino que deve ter que estar atrelado com o PDK da fábrica, né? Sim, sim. Outra coisa que tu vai ter é uma correção de overlay, né? Tu vai ter que empilhar essas camadas. Se essas camadas não tiverem uma correção, então elas vão ter desalinhamentos, porque a gente está falando de estruturas muito pequenas, né? Então, a camada que vem por cima, três camadas acima que tem que ter uma via para conectar com a de baixo, vão ficar desalinhadas e também. O equipamento constantemente tem que estar analisando isso.